autorizado, que é o meu pastor ou é o escriba da minha denominação, que diz o que pode, o que não pode, o que é verdade, o que não é verdade, mesmo sentindo, vendo, compreendendo e discernindo diferente, eu vou calar minha boca, eu vou parar de pensar, eu vou parar de raciocinar. Porque, afinal de contas, ele tem a palavra de Deus na mão, eu também tenho, mas eu não recebi de Deus essa autorização para interpretar e ensinar nada para as outras pessoas. Aí ele se frisa mentalmente. Esse é um problema horroroso para a cognitividade humana. Pois bem, nós vimos ontem então que Jesus faz uma explicação posterior, meio que a pedido dos discípulos. Por que tu falas em parábolas com eles? Por que tu não explicas? Aí Jesus vem, está aqui do verso 19 ao 23, conforme a gente viu ontem à tarde, aquela explicação, quando Jesus disse, olha, esse pessoal da margem, esse pessoal cuja semente cai na beirada, nunca cai no veio do suco, do plantio, são aqueles que ouvem o evangelho do reino e não compreendem. Não porque tem um embaraço ou um problema cognitivo, mas porque desenvolveram um bloqueio determinado, autodeterminado, autoimposto, autoassumido, às vezes como medo, como culpa, como fanatismo, como qualquer outra coisa. Um indivíduo ouve aquilo e diz, não, na minha vida não terá um lugar central. Ou então ele ouve aquilo e diz, bom, se eu colocar isso no centro, como prioridade absoluta da minha vida, eu vou ter que botar muitas outras coisas para fora e eu não quero mexer na minha existência. Eu quero que ela continue do jeito que está. Então, o evangelho nunca será prioridade, nunca será a realidade precípua mais importante, muito menos a realidade exclusiva da vida dessas pessoas, que é o que o evangelho demanda, é ser essa chave interpretativa para tudo mais na vida, ser a partir disso que a pessoa aprende a abrir as compreensões, a de si mesmo e de tudo mais na vida para entender. E ele não quer focar a existência numa dimensão de tamanha profundidade e de singularidade e que demanda um determinado absoluto de convergência de percepção e de fé. Aí ele põe à margem do caminho e vem o maligno e rouba. E depois de um tempo aquilo perde totalmente a relevância que podia ter tido, o que começou a ter, mas nunca prosseguiu para, de fato, se tornar nada que pela compreensão, pela cognição, pela assimilação, pela reflexão tenha atingido não só o cérebro, não só a mente para além do cérebro, não só a inteligência emocional no coração, nos sentimentos, nos afetos, mas também não se transformou, portanto, não tendo feito essa viagem, não virou caráter. E não tendo virado caráter, não vira atitude. Não tendo virado atitude, não se transforma em comportamento. E se não se transforma em comportamento, não dá o fruto do evangelho. Esse é o primeiro caso dos que marginalizam a palavra. Ela não tem lugar como palavra marginalizada na mente e no coração. Ou ela ganha o âmago do ser, ou ela não produz nada. Aí ele explica o segundo caso, daquele que a palavra caiu e a pessoa tinha embaixo da terra aparente um chão rochoso. Mas como ninguém vê isso, a gente só vê a superfície, parecia que tinha terra. Mas por baixo havia pedregosidade. Por isso, a raiz não podia se aprofundar. Essa planta do evangelho jamais criou raiz no ser dessas pessoas. Por isso é que no início essas pessoas ficam alegres com a palavra que foi semeada. O texto de Jesus diz que eles recebem logo com alegria
Mas é uma alegria epidérmica, superficial, que não tem raiz, que não vai durar, que não vai perdurar, que não vai aguentar as dificuldades presentes em toda a existência, conforme Jesus nos disse, quando afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, inevitavelmente, você não tendo raiz do Evangelho em você, você é um ente de pouca duração em tudo que você faz. Nada dura em você, nada tem perseverança, nada tem continuidade, nada tem prolongamento, nada tem extensão que penetra nas entranhas e no âmago do ser, do coração. Nada. Você é um ente superficial por natureza. E nessa superficialidade, você não aguenta o tranco da vida, porque não tem raiz profunda no ser. Então, chegando à angústia de qualquer natureza, angústia existencial, angústia depressiva, angústia de frustração, angústia de ameaça, angústia de perda, angústia de falência, angústia de luto, angústia de notícia ruim, angústia de enfermidade, angústia de dor sem cura, qualquer que seja a angústia, chegando ou chegando junto com a angústia, a perseguição, o antagonismo, a atitude hostil, a tribulação persecutória, a opressão dos que chegam e dizem: olha, comigo você não anda mais, eu não quero mais nada contigo, contigo eu não faço mais negócio, contigo eu não namoro mais, contigo eu não caso mais, contigo eu não quero mais. E aí começam a haver as podas, as perseguições, como Jesus diz aqui, por causa do Evangelho. Enquanto você estiver envolvido com isso aí, eu não quero, porque isso demanda uma mudança de vida, e eu não quero mudar a minha, e não quero conviver com alguém que está desejoso, que teve uma alegria inicial de muita celebração pela descoberta dessa palavra. Eu não quero isso para mim. Portanto, eu não quero você para mim. E nem quero você comigo. E nem me quero com você. Enquanto o Evangelho tiver essa alegria no seu coração. Como esse ser é superficial e ele não tem raiz, esse tipo de confrontação, de negação, de perseguição, de rejeição, de ostracismo, de juízo que possa chegar sobre essa pessoa, é o bastante para que, como ela não tem profundidade de ser, ela logo diga: por que eu vou colocar tudo em risco por uma coisa que eu sei que nem passou ainda, da alegria superficial da minha vida, não se transformou numa palavra raiz plantada no âmago do meu ser. Então, para que eu vou perder esse gostoso, essa gostosa, essa grana, esse dinheiro, essa oportunidade, essa fama, esse projeto, essa metodologia de que os fins justificam os meios, todas essas alternativas, todos esses ganhos, todo esse modus operandi que parece ser completamente diferente do que me está sendo ensinado agora no Evangelho? Por que eu vou perder isso tudo se eu não tenho tudo isso plantado na profundidade do meu ser? Você sabe exatamente como isso funciona, porque funciona assim no seu coração, nas dúvidas que você carrega. Esse é o segundo caso que Jesus explica. Aí diz: por causa dessa atitude de vida rasa, eles se escandalizam. Dizem: ah, meu Deus, para que eu vou
abraçar isso é demais. Eu não quero, não. Aí se chocam e transformam o evangelho num escândalo que justifique o abandono deles àquilo que inicialmente eles disseram que tinham recebido com alegria. Hashtag só que nem tanto assim. E disseram, não. Se o preço é esse, eu paro por aqui. Eles se escandalizam, se chocam. Ah, meu Deus, pensei que para servir a Deus era mais fácil. Você já viu isso? Já ouviu? E você mesmo frequentemente luta com essa situação na dúvida do seu coração. Aí vem aquele terceiro caso, que é a da semente da palavra do Evangelho, que cai entre espinhos, que é gente que quer conciliar o Evangelho com todo o passado da vida, com todas as amarguras, os ressentimentos, os ódios, as ideologias, os cultos emocionais, as idolatrias da subjetividade interior, as devoções aos poderes, às famas, a tudo que se possa querer, que são coisas perversas da vida, que foram assimiladas no curso dos anos, e o indivíduo diz, o evangelho é legal pra caramba, traz umas palavras e umas promessas tão boas de vida, mas é uma pena que para ele ter o seu lugar de crescimento na minha vida, eu tenha que fazer uma limpeza no meu ser, à qual eu não estou disposto. Então, tendo que fazer essa escolha, eu não farei. Porque eu sou muito mais ávido do que por essa palavra de graça, de salvação, pelas coisas que eu tenho acesso hoje, sem essa palavra. Essa palavra vai me podar, vai me castrar, vai me amputar nas minhas ambições variadas. Eu, por exemplo, não quero perder nada desse mundo. Nada. De poderes, de fama, de oportunidade, de dinheiro, de condições, de presença, de glória, de reconhecimento, de companhias consideradas a elite preeminente da minha sociedade, e eventualmente, se eu começar a servir e obedecer o Evangelho, vai ter muita gente que não vai gostar, vai se levantar contra, não vai entender e eu vou perder tudo isso. Então eu não quero, não. Eu tenho uma fascinação profunda pelos pagamentos, pelos galardões, pelos prêmios desse mundo, pelas coroas, pelas glórias, pelos aplausos, pelos reconhecimentos. Eu sou fascinado pelo mundo, pelo sistema. Eu tenho todos os cuidados necessários para eu não perder nada. Eu vivo para guardar tudo que eu amealhei e não desperdiçar coisa nenhuma do que eu já consegui. Aí chega esse evangelho na minha vida falando de gratidão, misericórdia, compaixão, generosidade, solidariedade, compromisso com os outros, cuidado com os que não têm nada, vontade de ajudar os que são os mais debilitados da existência. Esse é um negócio que só empobrece a gente, que limita a gente, que dificulta a glória da caminhada que a gente possa ter. E eu não quero para mim, porque eu tenho muitos cuidados. Eu cheguei até aqui tendo cuidado em não desperdiçar nada, lidando com toda a esperteza, malandragem e acuidade possível, com todas as conquistas mundanas que eu já consegui e com tudo mais que diante de mim ainda se divisa. Então eu não quero, por causa dos cuidados do mundo e também por causa da fascinação das riquezas. Me desculpa, Caio, mas eu não aguento
Jesus, para mim, ele tem que fazer uma introdução nova. Ele tem que mudar algumas pautas. Ele tem que fazer como um coach. Outro dia eu estava ensinando para o público dele que Jesus só disse que ninguém pode servir a Deus e as riquezas simultaneamente, porque todos dois são senhores absolutos e não se pode servir a ambos. E aí esse coach, que eu às vezes brinco chamando de cockroach, esse cara disse, ele só disse isso porque ele era um solteirão. Porque ele não tinha que se preocupar com o dia de amanhã. Você já imaginou? Jesus só disse isso porque ele não tinha que se preocupar com o dia de amanhã. Se ele fosse casado, se ele tivesse filhos e tudo, ele não teria dito isso. Isso aí é fruto da limitação circunstancial dele. Do contrário, ele ia ser como eu. E eu ensino a você a amar as riquezas. E a ter fascinação. Quem não tem fascinação pela riqueza não vai ganhar dinheiro. Quem não tem fascinação pelo poder não vai crescer. Quem não tem aquela ambição desmedida, desmesurada por conquistas e conquistas materiais, ou de famas, ou de reconhecimentos, ou de oportunidades, ou de aplausos, ou de visibilidades, quem não tem isso não conquista nada. E eu tenho isso. E quando eu comparo isso com o Evangelho de Jesus, eu olho agora, posteriormente, e digo, não, para mim não dá. A menos que mudem isso, que criem uma outra pauta, e é o que acabam fazendo. Acabam pegando o nome Jesus, batizando a ideologia deles, que é absolutamente uma construção da ambição desmedida, da arrogância, da soberba, da fome, da glutonaria de posses que essas pessoas têm, e batizam isso com Jesus, botam um nome sobre isso, que é a teologia da prosperidade, e vão em frente. Jesus é só o apelido da maldade. Mas o Evangelho mesmo não está presente, nunca mais esteve e estará no coração deles. E aí vem o último grupo, que é o grupo que não marginalizou a palavra, que é o grupo que não endureceu o coração de um nível para baixo, ao contrário, deixou a palavra se expandir e criar profundidades abissais no reino mais profundo do nosso ser. São aqueles que não fizeram medições nem trocas de valores, ao contrário, entenderam que aquilo que é valoroso e avantajado e glorioso diante dos homens, é como Jesus disse, é o menor, é abominável frequentemente diante de Deus e vice-versa. O Evangelho ressignifica as coisas. E esse último aqui, que são os que acolhem, são os que aceitaram a ressignificação total da existência, conforme Jesus propõe. E deixaram de lado os cuidados deste mundo e as fascinações das riquezas, limparam o coração, tiraram os espinhos, tiraram as concorrências, deixaram o Evangelho livre, único, singular e exclusivo para crescer no ser. Para crescer no ser. Foi exatamente isso que aconteceu no coração desse quarto grupo. Aí, pois bem, foi o que eu expliquei ontem e disse que deixaria para hoje a razão pela qual esse pessoal reage assim. Porque a razão pela qual esse pessoal reage assim nos é explicada por Jesus do verso 10 ao verso 17, que foi uma explicação que ele deu entre a primeira fala da parábola, simples, exclusivamente como metáfora, e a explicação metafórica, que é o que eu resumi do que eu falei ontem, com muito mais tempo. E eu disse que hoje ficaria para nós a explicação que ele deu exclusivamente aos seus discípulos. A explicação espiritual, psicológica
e das dificuldades e das travas interiores estabelecidas para que a pessoa abra mão de todas essas coisas em favor de um ganho sublime maior, que não é temporário, ao contrário, é eterno, que não é momentâneo, ao contrário, é definitivo, que não é passageiro, ao contrário, é perene, que não é uma ocorrência de estação, mas tem a ver com a vida eterna. E aí ele explica, porque os discípulos ficaram grilados. E a questão deles, escuta, não foi muito pouco que o Senhor deu a eles, não? Fazendo essas 4 comparações de coração com chão, com terra, o evangelho do reino pregado com uma semente que cai em lugares diferentes, que obtém respostas diferentes das pessoas. E o Senhor falou aqui em caiu à margem, falou em pouca terra, falou em espinhos que sufocam, falou nisso tudo, mas esse pessoal entendeu? Essa é a pergunta. Quando aqui ficar bom, eu vou agradecer. Então, conclusão, eu sei. Conclusão, explica. Até nós ficamos relativamente confusos. Pois bem, aí ele explica aqui. E o verso 10 diz, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram depois da primeira fala, por que falas por parábolas? Esse pessoal não está entendendo, não. Não cremos. O que eles estão falando é deles próprios. Porque eles próprios não tinham entendido. Eles próprios não tinham, obrigado, eles próprios não tinham entendido essa sutileza. Eles próprios não tinham conseguido ouvir, fazendo todas as viagens simbólicas. Eles não tinham tido acesso à semiótica da mensagem passada por Jesus naquela primeira fala. E aí eles estão, em nome dos outros, dizendo por que tu falas, eles não estão entendendo, mas com certeza absoluta eles estão falando é deles próprios. Deles próprios. Porque lhes falas por parábolas equivale também a dizer porque nos falas por parábolas. Torna isso mais explícito para eles, para nós também. Embora a gente esteja na frente deles porque a gente anda contigo. Mas esse é um engano enorme. Como eu tenho repetidamente dito, frequentemente é mais fácil pegar uma pessoa totalmente alheia e dar a ela um conjunto simbólico de falas, e ela vai entender mais facilmente do que aqueles que estão viciados em supostas minúcias explicativas e que ficaram com paralisia cerebral reflexiva. Como já era, em alguns casos, o estado desses discípulos, que estavam há tão pouco tempo na jornada, mas também já estavam começando a ficar viciados na mastigação. Eles queriam tudo ruminado, tudo passado, tudo coado, tudo na papinha de Jesus. Passando na peneira, que delícia, para nós é diferente. Então eles colocam a responsabilidade da não compreensão nos outros, mas eles estão falando profundamente de si mesmos. Ao que respondeu Jesus a eles. Por quê? Eu vou dizer. Por que eu estou ensinando por parábolas? Porque supostamente, a vós outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Isso é o que eu estou tentando fazer. Quando eu ando com vocês, durmo com vocês, fico sozinho com vocês, passo às vezes dias inteiros em lugares solitários, sem multidões, tirando dúvidas, conversando, propondo, ensinando, abrindo véus, tirando viseiras,
fazendo pequenos apocalipses de discernimento com vocês. Mas mesmo assim, eu sei que muitos de vocês não entendem nada, como a gente vai ver no curso do resto do Evangelho de Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João, como esses próprios discípulos não tinham entendido muita coisa ainda. Não foi só João Batista que teve suas dúvidas sobre Jesus, sobre o que nós falamos há 2 semanas atrás. Eles tinham dúvidas diárias. Todo dia aparecia alguma dúvida em algum deles. Tinha algum choque teológico com coisas que eles tinham aprendido durante anos, com realidades novas que Jesus estava ensinando e eles não sabiam onde se posicionar, de modo que eles falam dos outros para poderem falar com mais liberdade de si mesmos, como em geral acontece com os que se sentem mais íntimos do conhecimento. Preste atenção, porque é o seu caso. É o seu caso. É o seu caso, preste atenção. Então vem Jesus e diz: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Se vocês querem conhecer, vocês conhecerão. Se desenvolverem acuidade, sensibilidade, sutileza, capacidade de abstração, de associação, se não sofrerem de nenhuma paralisia cognitiva, se não derem nada por garantido, achando que qualquer informação passada é perene, se estiverem com disposição de deixar o chão do coração de vocês ser revolvido pelos instrumentos do Evangelho do Reino de Deus, aí vocês vão de fato crescer em compreensão. Mas do contrário, também como eles, acontecerá com vocês. O que acontece com eles? Aqueles que são esses que vocês vieram falar em nome deles, com piedade deles, porque não estão entendendo nada, muito parecido com vocês que também não entenderam muita coisa. Jesus disse a esses outros: isso não lhes é concedido. Vocês vejam que privilégio vocês estão tendo e nem sempre estão aproveitando. Privilégios enormes, como você está tendo. Você aqui comigo está tendo. Você está tendo. Você está tendo. Mas tem pouca gente aproveitando. É a mesma coisa, é a mesma historinha, é o mesmo desperdício, é a mesma dissimulação, é a mesma superficialidade. Mas há um suposto diferenciamento ou diferenciação entre eles e vós aqui. Conquanto a gente veja na sequência das narrativas que as diferenças eram muito pequenas, ou nulas, ou mínimas, ou quase nenhuma. Aí Jesus prossegue no verso 12. Diz: pois ao que tem, e vocês estão na categoria desses que têm. Preste atenção, você está aqui comigo? Tá? Você está aqui comigo? Você está na categoria dos que têm. Você está na categoria dos que têm recebido. Você está na categoria daqueles que recebem tudo mastigado, ruminado, na boquinha, no biquinho. É você. Aí Jesus, que está lidando com o fato de eles estarem começando a se sentir privilegiados, porque tem eles e vós aqui, eles não vão saber, mas a vós é dado conhecer. Aí, oba, nós sabemos mais, nós temos oportunidades especiais, nós ouvimos os segredos, nós ouvimos as explicações de minúcias. Eles têm que ficar quebrando a cabeça. Aí Jesus joga essa em cima deles e em cima de você, em cima de nós aqui. Olha só. Pois ao que tem, e você tem. Cara, você tem demais. Você tem ouvido, visto, tido oportunidade. É um esbanjamento enorme de explicação, de explanação, de minúcia, de mastigação, de ruminação,
de liquefação, para você nem mastigar. Já vem cuspido no biquinho para você crescer mais rápido. Portanto, você faz parte dos que têm. Pois ao que tem se lhe dará. Quanto mais alguém tem, mais alguém pode. Quanto mais alguém consegue, mais alguém obtém. Isso é um princípio da vida. Se você tem um cálice valioso, a partir dele é mais fácil, infinitamente mais fácil, você ter acesso a outras coisas variadas, equivalentes, porque você já parte da pressuposição de que você é daqueles que têm. E os que olham você dizem, não, ele está preparado para receber porque ele tem. É assim que o mundo funciona. Não dá nada para quem não tem, dizendo, ele não está preparado para receber porque nunca teve nada. Não, aquele ali pode ter porque já teve muito, ele sabe ter, está acostumado a ter. Jesus está usando a lógica do cotidiano imbatível, irrebatível, insofismável, incontestável, que é o que acontece no cotidiano de todos nós, no mundo inteiro. Não é um fenômeno cultural localizado, é universal. Ele vem e diz, porque a vós outros é dado conhecer, e a razão é essa, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Se eu tiver um pressuposto a partir do qual começar, eu posso crescer e ir embora. Porque eu já tenho um fundamento, eu já tenho uma base, eu já tenho uma pressuposição cognitiva inicial. Eu fui visitado por uma pré-compreensão que me dá uma vantagem extraordinária em relação ao que eu preciso continuar a ser e a fazer no mundo. Então é um privilégio que também traz cobranças. A quem tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É o que acontece nos fenômenos de economia. Uma vez pobre, a tendência será ficar mais pobre. Uma vez nascendo no lugar errado, dificilmente se rompe a bolha e se sai dali. Uma vez tendo sido colocado, ou tendo você se colocado, mas na maioria das vezes a pessoa já nasce posta em determinadas circunstâncias limitantes, a ruptura com aquela teia de impedimentos é infinitamente mais difícil. A vida não é igual para todo mundo. E nem tampouco nessa hora aqui. Porque você tem tido privilégios extraordinários de receber tudo mastigado, colocado diante de você. E tem um monte de gente que não teve essa oportunidade. É por isso que a condição deles pode vir a se tornar uma condição na qual eles que não tiveram oportunidade nenhuma, o mínimo que compreendam lhes vem a ser de uma riqueza extraordinária e eles se desenvolvam eventualmente muito mais e chegam ao ponto de julgar você, que teve isso todo dia e teve isso como garantia de que seria perpetuamente a si mesmo. E não é. A existência muda as circunstâncias e as oportunidades. Ao que tem se lhe dará, mas ao que não tem, até aquilo que julga ter ou pensa ter ou que tem, lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por parábolas, falo a eles por parábolas. E a vocês também. Por quê? Para que vendo, não vejam. Isso só se cumpre em quem tem o poder de ver. Preste atenção. Isso aqui não é feito como maldade divina para dificultar a compreensão, a cognição de ninguém. Isso aqui chega como um juízo analítico
de gente que tem o poder de ver e não quer enxergar. Porque todo mundo aqui, de fato, tem o poder de ver. Não tem ninguém aqui que não tenha o poder de ver. A diferença não é ter ou não ter o poder de ver, é querer ou não querer enxergar. Essa é toda a diferença o tempo todo. Não é um problema exterior. Não é algo que caiu no âmbito do complexismo tão grande que a limitação mental, intelectual, emocional, cognitiva e de compreensões de outros níveis me impediram de acolher, não. Quando se diz que alguns aqui não compreenderam o significado, o valor e a introcabilidade do que estava sendo oferecido por aquilo que eles teriam que deixar de lado e eles não queriam. Aqui Jesus diz, eu falo por parábolas porque vendo, e eu sei que eles veem, e eu sei que vocês veem, eu sei que todos vocês veem, mas a maioria de vocês não quer enxergar. Como aqui, dentre os que estão me vendo, a maioria tem potencial e capacidade para entender tudo, mas tem gente que já determinou que não quer. Então, eu posso apresentar tudo com a simplicidade lógica, mais irretorquível, irrebatível, mais absolutamente convincente e persuasiva e simplificada possível, mas só vai acolher quem quiser acolher. Quem não quiser acolher, não acolherá, porque mesmo tendo olhos, decidiu não enxergar. Decidiu não enxergar. Não basta estar doente, tem que querer ficar curado. Como Jesus perguntou ao homem de Betesda, tu queres ser curado? Queres ser curado? Porque não é óbvio que só porque o indivíduo esteja doente, ele quererá ser curado. Tem gente que passa doente a vida inteira dizendo que quer cura, mas quando chega a hora de ser curada, como eu já vi. Eu já vi, olha, sentado aqui nesse lugar onde eu estou. Exatamente aqui neste lugar aonde eu estou. Atendendo uma pessoa que tinha problemas por um longo período da vida. E aí eu comecei a dar uns toques nela, que aquilo ali não era algo fora dela, era dentro dela. Mas ela sempre vinha com um argumento dizendo que é porque ela tinha um órgão defeituoso no corpo. Era por isso que ela era daquele jeito. E tudo mais na vida dela se estribava como desculpa naquela suposta deficiência orgânica que ela possuía. Até que ela chegou aqui um dia muito triste, muito chateada. E eu falei, o que está havendo com você? Aconteceu o que a mais, de pior? Ela me disse não. O médico me chamou e me disse que meu problema agora tem cura. A medicina evoluiu e eles podem me curar rapidamente. Eu falei, mas que coisa boa, linda, graças a Deus, glória a Deus, que beleza. Ela disse, não, o senhor não está entendendo. Eu agora não vou ter mais desculpa para ser como eu sou. Não vou ter mais desculpa para não fazer tudo que eu não quero fazer e boto a culpa nisso para não fazer. Não vou ter mais desculpa para deixar de ir aos lugares onde eu deveria ir, mas boto a desculpa nisso para não ir. Não vou ter mais não vou ter o álibi para fazer só o que eu quero fazer e para botar a responsabilidade culposa na minha limitação, porque agora eu vou ser curado. Em uma semana ele disse que eu vou ficar boa. Começou a chorar diante de mim. E, claro, eu a ajudei. E a ajudei tanto que ela foi curada e a ajudei mais ainda a ponto de, depois de estar curada, ela resolveu se assumir como curada e a vida dela mudou, graças a Deus, e já faz anos que ela veio vivendo uma vida diferentemente linda.
Mas Jesus diz, quando eu falo por parábolas, ou eu dou uma chance de efervescência cognitiva, de pensamento, de sutileza, de interpretação simbólica, semiótica, metafórica, ou de qualquer outro nível, é porque eu sei que só gente que quer, só gente com sede, só gente com fome, só gente com avidez é que vai se dedicar a essa compreensão. Porque os que não têm essa avidez, nem esse desejo, já pegam como pretexto o fato de eu ter contado uma parábola. E aí não querem nem pensar no óbvio, porque o que eu estou te contando são parábolas meio óbvias, mas eles não querem nem exercitar minimamente o óbvio. Eles preferem dizer que não está no alcance deles, porque, conquanto tendo olhos, eles não querem ver. Porque, tendo a capacidade de ouvir, não é impedimento sonoro nem auditivo. Repetindo pela 50ª vez, também não é impedimento cognitivo. Eles têm a capacidade inteira para processar e, se quiserem concluir de maneira certa, concluírem. Mas eles não querem porque isso compromete. Vão ter que botar a palavra não na margem, mas no centro. Vão ter que, de fato, tirar a pedregosidade interior e deixar o evangelho ir para o âmago do ser. Vão ter que limpar o terreno do coração, todo carregado do que eles não querem negociar. E eles, de fato, não querem mexer em nada disso. Por isso é que eles ouvem dizer, é uma pena que foi uma parábola e não entenderam. Como, por exemplo, eu já ouvi em alguns lugares pessoas, antes de eu pregar, algumas pessoas, foram poucas, graças a Deus, na vida, que disseram, olha, pastor, o público aqui é muito simples, então o senhor vai ter que falar o português mais básico possível. Eu digo, cara, desculpa. Não, porque de gente pobre, gente inculta, gente de todos os níveis, gente acadêmica, gente culta, gente elitista, gente abandonada, gente de todos os níveis, de todo o espectro da sociedade, eu conheço 1 trilhão de vezes mais do que você e todo mundo entende. Até porque quando eu falo, eu uso tantos sinônimos para dizer a mesma coisa, eu vou variando os sinônimos, porque quem não entendeu o primeiro, nem a segunda, nem o terceiro, entendeu o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o 8º termo designativo. Então, por favor, vamos parar com essa bobagem. Vamos parar com essa bobagem, porque nenhum de vocês tem desculpa de nenhuma natureza, é tudo muito claro, para quem quer entender. É como disse o meu querido Junoca, que tem paralisia cerebral e problema com a fala radical, que 99% das pessoas não entendem o que ele diz, a menos que a esposa dele interprete, a Alana. Do contrário, a maioria fica sem entender. E quando ele começou a conversar com ela, pela internet ainda, teclando com um dedinho, que é a única coisa que funciona nele, é um dedinho do pé, nada mais mexe. E aí ele tentou, abriu o vídeo e tentou falar com ela. E ela lá pelas tantas falou, desculpa, assim eu não entendo. E ele olhou seriamente para ela e falou, daquele jeito que ninguém entende. Falou, vou falar explicitamente, mas com aquela dificuldade horrorosa, ele falou, quem quer entender, entende. Se você quiser me entender, você vai me entender. Só que ele falou com aquela dificuldade que eu, particularmente, teria que ficar dias convivendo com ele para eu criar o meu banco de sonoridades para conseguir entender, e meu banco de associações para eu conseguir entender. E ela entendeu de tal maneira que hoje, já 15 anos depois, parece que ele está falando português escorreito, porque ela desimpediu a mente para compreender tudo.
É a mesma coisa aqui. Quem quiser ouvir, entenderá. Agora, existem aqueles muitos que ouvem, que podem, que sabem entender, mas não querem entender, porque determinaram manter o álibi da não compreensão. Mas isso não tem desculpa para Deus, porque na presença de Deus, diante de Deus, preste atenção, diante de Deus, você é um flagrante absoluto. Ele conhece teu coração, ele sabe o que você pode e não quer. Ele sabe que está tudo disponível para você fazer o melhor proveito, mas você não quer. Ele sabe as desculpas e os pseudo-álibis que você usa para justificar essa alienação na qual você se coloca. De sorte que nesses que são assim, se cumpre a profecia de Isaías. Diz aqui Jesus, citando o que Isaías veio a falar a respeito exatamente dessa situação e dessa circunstância. Quando ele diz o que Jesus cita aqui: ouvireis com os ouvidos. Ouvireis com os ouvidos. Preste atenção. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Ouve, mas determinou que não vai entender. A gente encontra isso em casa com os filhos. Como as pessoas dissimulam a compreensão que têm, se escondendo atrás de pseudo-imaturidade, incompreensão, limitação cerebral, mental, cognitiva, ou de qualquer que seja a natureza epistemológica ou de compreensão. Tudo disfarçatez. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, porque não querem. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por quê? Tem uma razão. Porque o coração, preste atenção, tudo tem a ver com o coração. Não é uma questão de cerebração, de intelecção, de QI. É de compreensão do coração. O coração tem suas compreensões particulares. Tem os seus códigos de interpretação. Trabalha com os instrumentos da intuição. Tem uma carga de natureza neuropsíquica no coração que desenvolve uma lógica de apreensão de natureza simbólico-interpretativa que frequentemente transcende a capacidade do cérebro e do intelecto. O coração. Porque o coração deste povo está endurecido, como esse coração aqui. É o coração que não quer entender, que se pedrou, que se fechou, que disse não. Esse é o seu coração, eventualmente. E mais, o coração está endurecido por uma razão: de mau grado eles ouvem. De mau grado eles ouvem com indisposição, eles não querem dar atenção. Eu prego, e eu sei que as pessoas estão compreendendo, especialmente os religiosos.